Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus vos alimenta. Vós não valeis mais que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, basta seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 21, neste sábado, hoje a gente celebra também a memória de São Luís Gonzaga e o evangelho de hoje, Mateus 6, de 24 a 34. Estamos aí ainda dentro do Sermão da Montanha. Jesus hoje, ele quer nos aliviar. Meu irmão, minha irmã, você que me escuta, eu te convido hoje a ficar até o final dessa meditação, porque no final dessa meditação, o Senhor te dará descanso. E o evangelho que o Senhor nos coloca hoje é simplesmente maravilhoso. É um bálsamo para a nossa vida. Jesus aqui nesse evangelho, ele está falando a respeito da preocupação. Quantos de nós não andamos preocupados? A preocupação é algo que faz parte da nossa vida. E Jesus hoje ele está dizendo, não vos preocupeis. O Senhor hoje ele quer de alguma maneira, e isso aqui não é nenhuma alienação, mas o Senhor hoje, nesse evangelho, ele quer tirar toda a preocupação desnecessária da nossa vida. Porque é bem verdade que existem algumas preocupações que elas são humanas e necessárias. Mas o que o Senhor quer hoje, tirar do nosso coração de uma vez por todas, é a preocupação desnecessária e a preocupação exagerada. Jesus começa o evangelho dizendo, vocês não podem servir a dois senhores. E aqui, nosso Senhor ele já começa dando uma dica maravilhosa para nós. É bem verdade que grande parte da preocupação do ser humano, especialmente o homem moderno do ano de 2025, é uma preocupação financeira. Sim, uma preocupação financeira. Nós passamos, essa semana mesmo, eu pensava nisso, né? Nós passamos uma vida, gastamos uma vida para poder ganhar dinheiro. E aí talvez você possa perguntar assim, sim, mas nós precisamos do dinheiro para poder sobreviver, nós precisamos do dinheiro para pagar as contas. Sim, precisamos, isso é verdade.
nós precisamos sim do dinheiro para pagar as contas, para dar um conforto para a nossa família, para dar um bom colégio para os nossos filhos, para poder colocar os nossos filhos numa faculdade. E por que então Jesus está dizendo que a gente não pode servir a dois senhores? Jesus diz também que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E o dinheiro, ele é a causa, infelizmente, se por um lado ele é o motivo do sustento da nossa vida, por outro lado, ele é a causa de assassinatos, ele é a causa do egoísmo, da ganância, ele transforma pessoas. Quantas pessoas que eram de um jeito, pobres até, e passaram a ter um dinheirinho e ficaram insuportáveis. Isso também acontece ao contrário, tem pessoas que têm dinheiro e são pessoas humildes e simples, né? São grandes exceções, grandes exceções. Então Jesus está dizendo, vocês não podem servir a dois senhores. E ele chama o dinheiro de Senhor. Sim, Jesus aqui chama dinheiro de Senhor. E ele vai adiante, ele diz, por isso eu digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que vocês vai de comer, com o que havereis de beber, nem com o vosso corpo, com aquilo que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? E aí Jesus vai dar o exemplo dos pássaros. Então, veja, irmãos, Jesus hoje quer tirar a preocupação da nossa vida. Quantas pessoas estão preocupadas demais porque não conseguiram isso, não conseguiram aquilo, e pior ainda, né? Tem muitas pessoas que querem ter a vida do outro. Não, porque fulano tem isso, porque fulano tem aquilo. Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância de bens. É o evangelho dele. A vida nossa não consiste nisso. E mais, ele diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a sua vida? Para que serve? Não serve de nada. Sim, irmãos, não serve de nada. Então, Jesus hoje ele quer tirar a nossa preocupação. Primeiro, a preocupação com relação ao dinheiro. Ser bem-sucedido, ter aquele cargo, né? É para não se preocupar com isso? É. E com isso aqui, eu não estou dizendo que você não tenha que fazer a sua faculdade, que tenha que correr atrás do seu sonho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas faça as coisas naturalmente. É isso que nosso Senhor quer tirar do nosso coração, né? Essa neura que está na cabeça de muitas pessoas. Então ele diz, não se preocupe com a vossa vida. Agora adiante ele diz, quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? Então Jesus aqui, ele quer tirar agora, né? Se primeiro ele está falando por um lado, do lado financeiro, dos bens materiais, né? Não estarmos preocupados com isso, né? De estar no mesmo nível que o outro. Não, Jesus não quer que a gente fique preocupado com isso. E agora, Jesus está falando sobre a nossa própria vida mesmo. Quem de vós pode prolongar a sua vida só pelo fato de se preocupar com isso? Quantas pessoas recebem, às vezes, um diagnóstico do médico, né? E às vezes nem de doenças graves, mas um diagnóstico. E elas já entram em pânico. Né? Já entram em pânico. Jesus está dizendo, olha, a sua preocupação não vai fazer você viver mais ou viver menos. Ou seja, não adianta se preocupar se o diagnóstico é um diagnóstico pequeno, é um diagnóstico médio ou é algo grave. Não adianta se preocupar. Por quê? Porque a preocupação, eu não estou dizendo que nós não temos que fazer algo. Ir no médico, se tratar, fazer o que o médico pedir, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Agora, né? E quantas pessoas entram em depressão por conta disso? É por isso que, por exemplo, em todas as instituições que cuidam de câncer, né, e eu sei disso porque minha sogra já teve câncer 2 vezes, né, e ficou curada as 2 vezes, né,
Toda instituição que cuida do câncer, de paciente com câncer, tem lá um psicólogo à disposição. Antes mesmo de começar a passar pelo médico, a pessoa é encaminhada ao assistente social do próprio estabelecimento, né? Gratuitamente atende a pessoa. Por quê? Porque o psicológico da pessoa, quando recebe uma notícia, olha, você está com câncer, pronto, acabou tudo, né? A pessoa já acha que ela já vai morrer amanhã e tudo mais, né? E há uma desestabilização. Jesus está dizendo, não adianta preocupar, porque isso não vai fazer aumentar ou prolongar um dia só a mais a nossa vida, né? E é pena, né? Porque indo nessas situações, seja eu estou falando disso, mas poderia ser qualquer coisa, é uma oportunidade maravilhosa para a gente rezar, né? E não se preocupar. A oração, nesse caso, ela é muito mais eficaz do que a preocupação. Por quê? Porque a nossa vida, meus amigos, está nas mãos do Senhor. E Jesus diz, portanto, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber. Jesus volta de novo naquela temática e ele diz agora a receita. Pelo contrário, ora, se não temos que estar preocupados com tudo isso, Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Então Jesus aqui, ele dá a fórmula para nós. É buscar em primeiro lugar. Antes mesmo que a minha saúde? Sim. Antes mesmo que o meu trabalho? Sim. Antes mesmo que a minha família? Sim. O Senhor, ele precisa ser o primeiro. Buscar o reino de Deus é buscar a presença de Deus, é buscar a amizade com Deus, é buscar a vida em Deus. Buscar em primeiro lugar, o Evangelho é muito claro. Em primeiro lugar significa, como diria Padre Jonas Abib, é em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é em primeiro lugar. O Evangelho está nos dando essa dica. E Jesus agora encerra essa passagem dizendo algo maravilhoso. Ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. Meu irmão, minha irmã, aqui eu encerro com essa última colocação de nosso Senhor nesse Evangelho. Não a gente precisa projetar o nosso futuro e pensar no nosso futuro? Sim, mas não adianta sofrer por um futuro que ainda não existe. Não, calma aí. Vamos viver um dia de cada vez. Amanhã, Jesus está dizendo, o dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. Vamos viver o hoje. Tem muitas pessoas que não estão vivendo porque ou estão presas no passado e não se desligam do seu passado de jeito algum e não conseguem caminhar, e outras estão com paranoia do futuro e também não conseguem caminhar. Jesus encerra o Evangelho dizendo, nós temos que viver o hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.